Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar aí o conteúdo da nossa disciplina. Infelizmente, por conta de outros compromissos, essa aula de hoje não vai ser possível que vocês vejam ela online, né? Então, por isso, ela está sendo gravada neste momento. E queria, então, começar o conteúdo novo, né? O conteúdo, finalmente, vamos sair do capítulo 24 e vamos para o capítulo 25 agora. A gente vai ver na aula de hoje títulos uniformes. E eu já fiz também a minha tarefa de casa, que eu tinha pedido para vocês na segunda-feira, trazerem as questões aí que ficaram em dúvida sobre o ACR. Então eu já fiz esse levantamento, já fiz um gabaritozinho legal. A minha ideia é esclarecer isso com vocês na nossa próxima aula. Então, já estou deixando avisado aqui novamente para quem não assistiu a aula ontem e vai assistir esse videozinho aqui, para vocês ficarem ligados, né, para levantarem as questões que vocês têm dúvidas, para a gente ir discutindo elas juntos aqui na nossa última aula aí de representação descritiva, que é uma aula prévia, que é uma aula antes da prova que vocês vão fazer, né. Então, é isso, vamos começar um novo tema hoje, um novo assunto. E relembrando só, né, porque a proposta dessa disciplina, ela é vocês conseguirem compreender como que é o processo de representação descritiva, tanto nos catálogos físicos quanto nos catálogos automatizados, tá? Então eu sempre vou estar trazendo exemplos aí desses dois tipos de catálogo. E tem algumas coisas que vocês conseguem saber intuitivamente, né? A ideia é vocês tentarem explorar aí aquilo que vocês conseguem perceber intuitivamente, olhando os exemplos, lendo ali o que a gente está falando nos slides, que é importante, né? Porque aí eu sempre trago os slides junto com os exemplos que tem no ACR. E hoje eu também trouxe algumas coisas da memória, que é o livro que eu tinha trazido para vocês na última aula, que é o livro que explica aí o ACR, né? Dá uma explicada no código, traz exemplos para o catálogo automatizado, que o ACR não traz. Então, a proposta é que vocês consigam visualizar sempre o conceito e o exemplo, né? Eu sempre trago também alguns prints do MARC de alguma biblioteca, para vocês verem como é que fica ali os campos de assunto, né? Hoje eu propus fazer uma aula um pouco mais explicada para retomar lá os campos, né? Retomar algumas especificidades aí desses catálogos automatizados, para tentar facilitar a vida de quem não tem esse contato com bibliotecas, quem não está trabalhando em nenhuma unidade de informação e precisa fazer essa disciplina que é bastante técnica, né? Com certeza eu sei que vai ter mais dificuldade, porque é assim mesmo, né? Na minha época da graduação também, quando eu tive essa disciplina, eu também não trabalhava em bibliotecas, eu lembro que eu tive mais dificuldade para conseguir realizar os exercícios. Não tem problema, cada um vai fazer no seu tempo, né? Na forma como conseguir se elaborar ali. Só que a questão, né, que eu percebo é que vocês têm a prova avaliativa, né, vocês sabem que vão fazer prova aí, então vocês vão ter 5 questões dissertativas e 5 questões objetivas. Já vou dar uma dica, tá, para as questões dissertativas. Elas não vão ser questões específicas de regras do ACR, tá? Já vou dar essa dica para vocês aí. Vão ser questões mais gerais do uso do código, do uso da linguagem de indexação, tá? Vão ser perguntas mais gerais sobre o conteúdo, que vocês vão conseguir elaborar respostas a partir das aulas que vocês viram. Então não se preocupem nesse sentido, tá? Eu não vou pedir uma regra específica, vocês não vão ter que decorar isso, tá? Vocês têm que tentar ir por associação, tentar ir por lógica, prestar atenção nos enunciados, tá? Ontem eu estava conferindo uma das questões que foi solicitada aqui no chat, se eu não me engano foi o Diego que solicitou. Ficar ligado no enunciado, a questão pedia qual é a forma que eu devo representar a informação na regra de omissão, né? Omissão é para suprimir. Não confundam, tá? A gente sempre vai ter regra para omissão, regra para acréscimo, tá? Acréscimo é quando eu quero acrescentar uma informação a mais com a finalidade de diferenciar possíveis materiais que tenham cabeçalhos iguais, tá? Então, eu vou utilizar acréscimo nessas situações. Mas eu também tenho regras de omissão, coisas que eu preciso tirar na hora de fazer a representação da informação,
tá? Então, fiquem atentos ao enunciado. Se está pedindo regra de omissão, possivelmente eu tenho que tirar de um lugar e colocar em outro, representar de outra maneira, tá? Então, vocês precisam prestar muita atenção no enunciado. Outra questão que eu tô lembrando aqui agora é uma que falava sobre, acho que era uma rainha viva, né? E aí vocês sabem que era para usar a diferenciação ali com a data. Eu dei o exemplo, né? Disse que era, pedi a data. Então, se ela tá viva, como é que eu represento? Vocês têm a tabelinha lá no ACR, né? Eu não vou pedir nada que vocês não viram em sala de aula, nada que vocês não viram no material, né? No livro didático, mas a prova, assim como os exercícios, vai exigir de vocês uma leitura atenta. Então, fiquem atentos ao enunciado, olhem as opções ali de alternativa para resposta, tá? Vão tentando resolver a coisa por aí, porque vai dar tudo certo, tá? Vocês são bons alunos, vão ser alunos aí aprovados na disciplina. E aproveitem então aí para se organizar e tirarem as dúvidas na semana que vem, né? No nosso próximo encontro aí, o último encontro antes da avaliação final. Fechou? Então, dadas as dicas aí, de novo, eu vou começar então essa discussão de títulos uniformes. Infelizmente, eu vou estar sozinha hoje, não vou poder ficar puxando a orelha de vocês, pedindo para vocês me ajudarem aqui na sala de aula, e nem vou ter sorteio de bombom virtual. Mas aí a gente deixa o bombom para quando vocês vierem fazer a prova, que a gente vai ter essa possibilidade de se conhecer, e aí eu vou pagar as minhas dívidas, porque eu devo muitas caixas de bombom aí para as minhas alunas mais presentes. Mas então é isso. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Então, como eu tinha comentado com vocês, a gente vai iniciar hoje a unidade 4, que é para discutir títulos uniformes, tá? O objetivo da aula de hoje é que vocês consigam saber o que são, afinal, esses títulos uniformes, quando a gente vai utilizá-los e que acréscimos eles podem ou devem ser colocados, né? Aprender a pôr, então, os títulos uniformes nas partes de uma obra, 2 obras editadas em conjunto, obras com tradução, leis, tratados, escrituras sagradas, documentos litúrgicos, comunicações oficiais e obras musicais, tá? Vocês vão ver alguns exemplos aí, tá? Que tem aí também no nosso material didático. Como eu já tinha comentado na aula passada, utilizem os materiais de apoio, tá? Eu apresentei para vocês essa obra aqui, que é uma obra da Antônia Memória Ribeiro. A gente chama ela de Memória, os mais íntimos aí, tá? Mas quando vocês virem aí nos slides Ribeiro, 2009, saibam que é esse material, tá? É esse livro que eu falei que ela dá uma explicada ali no ACR2 e ela trabalha com o formato MARC, né? Que é essa atualização aí que a gente tem para os catálogos automatizados. E ela vai ajudar bastante aí o processo, então assim, eu não trago exemplos à exaustão, né? Eu sempre trago exemplos do ACR, exemplos da memória, porque o livro de vocês tem poucos exemplos, né? Então eu sempre tento trazer algum exemplo que complementa o exemplo do livro para vocês terem mais possibilidades de visualizar como que aquela regra se aplica, tá? Então sempre tento trazer aí obras no português, se não tá no português eu boto a traduçãozinha ali para facilitar o contato, né, de vocês com o conteúdo. E vocês têm essa liberdade, né, pessoal? Porque o curso é à distância, então, assim como um curso presencial, vocês têm acesso à biblioteca, vocês podem tirar esse material lá, podem consultar, podem visualizar mais exemplos, enfim, vocês têm essa liberdade de acessar outros materiais de referência para se apropriarem da discussão. Então, lógico, eu vou trazendo coisas, né, à medida que eu vou percebendo que pode auxiliar vocês no processo de ensino-aprendizagem, mas vocês também têm essa autonomia de irem atrás também de conteúdos que podem auxiliar vocês aí na disciplina, certo? Então, vamos lá. Títulos uniformes, então. Título uniforme é um título padronizado, convencional, atribuído a obras muito conhecidas. Fiquem atentos a essas palavras grifadas, tá? Em negrito, porque elas são um diferencial aí depois na hora de estudar.
Então, ela é utilizada para título em obras mais conhecidas, né, muito conhecidas, divulgadas em diversas línguas, tá? Quando a gente tem, por exemplo, aí, lembra agora do livro da Carolina Maria de Jesus, que foi publicado em 28 países de línguas diferentes. Então, é para esse tipo de obra, né? Porque isso vai alterar lá a representação do título, tá? Então, é por isso que a gente pensa nessa regrinha de títulos uniformes, tá? Cujos títulos principais variam nas diferentes edições, né? Muda a edição, muda a forma de apresentação do título, muda a língua, isso muda também. Uma coisa que é importante vocês saberem é que, diferentemente das outras divisões de capítulo, o título uniforme, ele é opcional, tá? É a unidade catalogadora que vai escolher se vai utilizar ou não essa regra, e aí isso precisa estar explícito lá na política de catalogação, tá? Então, ela é opcional. Vocês podem fazer consulta aí por alguns exemplos que nós vamos trazer na aula hoje, em alguns catálogos que vocês tem acesso aí, pode procurar aí no catálogo da UNO Chapecó, no catálogo das universidades aí, que vocês vão perceber que nem sempre eles vão utilizar título uniforme, tá? Então, a localização de catalogação, ela muda, tá? Para títulos uniformes, a gente vai utilizar o campo 130, e vocês vão perceber que instituições que não utilizam essa regra de título uniforme vão colocar em outro campo do MARC 20, do ACR, desculpa, vão colocar em outro campo do MARC 21, tá? Então, por quê? Porque isso não é obrigatório, é uma decisão da unidade catalogadora. Então, a função dos títulos uniformes são várias, né? Reunir em um único catálogo todas as entradas de uma obra, caso haja apresentações diferentes de edições, de tradução, desse trabalho sob vários títulos, né? Então, aí tá falando aqui em um único catálogo, pensando no catálogo manual, né? No catálogo físico. Quando a gente pensa em catálogo automatizado, isso acontece de uma forma mais simplificada, né? Porque tu vai fazer a busca e vai recuperar essa informação, ela vai te trazer essa informação, né? Mas é importante saber, porque na hora de fazer o processo de catalogação, tem que tomar essa decisão, né? Porque de alguma maneira tu vai ter que remeter essa informação para o teu usuário. Serve também para identificar uma obra quando o título pelo qual ela é conhecida difere do título principal, tá? Isso é uma das regras, quando há uma diferença aí do título principal para esse título, então, para esse outro título remetido, né? Então, ela vai servir para identificar, distinguir entre duas ou mais obras publicadas sob o mesmo título e organizar o arquivo. Quando a gente vai fazer a utilização, então, dos títulos uniformes? O ACR recomenda que a gente faça essa utilização se a obra é pouco ou muito conhecida, a quantidade de apresentações que a obra tem, tá? Então, isso vai ser uma variação importante. Se há outra publicação com o mesmo título principal, se a entrada principal é pelo título, se a obra original é em outra língua, e a frequência com que o catálogo é consultado para pesquisas. Lembra que uma vez eu dei um exemplo para vocês aqui, quando a gente vai fazer o processo de verificação do nosso acervo, de avaliar se de fato ele está circulando, o que está circulando, o que não está circulando. É comum a gente ter obras que estão ali há 10 anos paradas na estante. É bem comum isso. É mais comum ainda em bibliotecas públicas, né? Tem uma variedade maior de obras literárias, enfim, né? Mas isso é uma coisa que a gente faz essa verificação, e essa verificação, ela acontece em vários setores da biblioteca. E um dos primeiros é pensar por que esse livro não está saindo da biblioteca. Se é um problema no serviço de referência, se é um problema no processo de indexação, tá? Então, é importante verificar como que está a circulação do acervo, porque pode sim ter um problema no processo de catalogação dessa obra, de indexação desses assuntos, de escolha de cabeçalho, né? Esse processo de decisão, ele precisa ser revisto, né, periodicamente, porque algum motivo tem.
né? E se não for lá no processo técnico, pode ser que seja uma falta de conhecimento do nosso usuário da existência desse acervo na biblioteca. Ou pode ser que esse acervo esteja desatualizado, dependendo da área de conhecimento, que eu também comentei com vocês, né, que se a gente for pensar hoje nas obras que discutem o campo da informática, né, se a gente não consegue adquirir ela com uma rapidez com a qual essa obra está disponível ali no mercado editorial, pode ser que quando chegue na biblioteca, esse conteúdo já seja defasado, né? Então, existem essas particularidades aí que vão influenciar e, então, para vocês perceberem, né, esse exemplo longo que eu dei, o quanto o processo técnico ele envolve lá na ponta, né? O que a gente faz aqui, isolado entre quatro paredes, né? Com os nossos códigos, nossos catálogos, influenciam lá na ponta quando o nosso usuário vai buscar informação. Então, uma indexação mal feita, mal elaborada, mal refletida, ela vai impactar diretamente no não acesso dessa obra pelo nosso usuário. Então, por isso que é importante ficar atento a essas regras aí e essa questão de estar periodicamente avaliando como foi feita a indexação do nosso material. Eu comentei com vocês também, acredito que vocês também tenham discutido isso quando a gente propôs o fórum, né, falando sobre a questão do uso do nome social para a recuperação da informação, e também teve um outro texto aí que a gente trabalhou que vai falar sobre essa questão de como é que o usuário pensa, de como que ele precisa buscar, né, a questão do uso do pseudônimo, né, que foi um outro texto que a gente trabalhou aí no fórum, para pensar nessa questão da recuperação da informação e o impacto que isso tem, né, e isso tudo discutindo a partir do processo técnico, né, então, para vocês perceberem aí a influência que tem. Os títulos uniformes, eles têm uma indicação, então, para alguns tipos de documento, tá? Manuscritos heterogêneos, obras musicais e literárias, leis e tratados, obras sagradas escrituras, obras litúrgicas e comunicações de papas e da Cúria Romana. Tem algumas coisas que vão ser bem específicas aqui, né? Lembrem daquilo que a gente tinha comentado já em algumas aulas, que o código ele vai tentar trazer todas as especificidades aí, todas as tipologias de aplicação, porque sempre há exceções, né? A gente sempre vai receber um documento aqui que tu vai pensar, bah, mas isso aqui tem uma estrela na capa. Não tem título, não tem autoria, né? Mas se vocês forem constar o ACR, vai trazer ali a solução. Então, ele vai ter algumas regras aí que vocês vão perceber que são bem específicas. Vai ficar pensando, bah, nunca peguei um livro desse aqui, nunca, né? Mas como existem várias tipologias de bibliotecas e de materiais, né? É importante que o código contemple aí, então, essa diversidade. A regra geral, então, de utilização dos títulos uniformes, né, consiste, então, em colocar o título entre colchetes, tá? Isso é mais utilizado, se vocês forem dar uma pesquisadinha aí, vocês vão ver que é mais utilizado no catálogo manual, tá? No campo do MAI, que a gente tem um campo ali específico para uso do título uniforme. Se a obra tiver entrada pelo título, registre entre colchetes o título uniforme como cabeçalho. Opcionalmente, registre sem colchetes um título uniforme usado como cabeçalho de entrada principal e não use o título uniforme em uma obra da mesma língua que seja uma revisão ou atualização original, tá? Ela tem, então, aí usos específicos, tá? Tem que ficar atento aí o momento que não deve ser utilizado. Relacione as edições não agrupadas por títulos uniformes. Em seguida, registre em nota o título da edição anterior na entrada para a mais recente e, conforme o caso, faça uma entrada secundária, tá? Então, essas são as regras de apresentação desse material. Quando vocês forem ver o exemplo logo mais, isso vai ficar mais explícito aí para vocês. Tá? Aqui um exemplo, tá? A gente vai ter essa obra aqui, Diário de Anne Frank, como a gente conhece ela aqui no Brasil, que é o título em português, nós vamos perceber esse título apresentado em várias outras formas, né? Olha aí,
em várias outras línguas, né? Outras formas de apresentação desse título. E aí segue abaixo, né? Em outras línguas, né? The Diary of Young Girl, Anne Frank, The Diary of Young Girl, The Diary of Anne Frank. Essas obras poderiam ser reunidas, então, sob o título uniforme, com essa nomenclatura, né? Acteros. Nem sei pronunciar isso, né? Porque tá em alemão, então não falo alemão, muito menos outra língua estrangeira, a gente dá uma arranhada aí, tenta, né? Se esforça por causa da disciplina. Mas a ideia é mostrar para vocês os exemplos, né? Porque possivelmente vocês vão receber obras em língua estrangeira, em várias outras línguas estrangeiras, dependendo da unidade de informação. E aí aquele clássico se vira nos 30, né? Conversa com a bibliotecária mais velha, faz um cursinho de línguas ali, né? Para conseguir dar conta de atender essas demandas aí do acervo no qual vocês vão trabalhar. Aí aqui justificando então esse uso, né? A obra, o Diário de Anne Frank, foi publicado sob vários títulos conforme sua versão. E esse título uniforme escolhido, né, é o título em alemão, porque a obra original foi publicada nesse idioma, tá? Então, quando a gente for pensar em agrupar essa coleção de materiais, opta-se, então, por utilizar o título original, o título no qual a obra foi publicada pela sua primeira vez. Tá? Então, já trazendo para vocês a justificativa de como que isso funciona. Aí aqui trazendo um exemplo, tá? Para uma escritura sagrada aí, no caso a Bíblia, né? Esse é um modelo, então, de ficha catalográfica utilizada, tá? Para a Bíblia aí. Tem aquela questão da atribuição do Cutter, o uso da CDU, a pista, a ISBN, ali as áreas de catalogação, que eu já me certifiquei que vocês já tiveram essa aula sobre as áreas, né? A área de imprenta, enfim, tá? Essa é a nossa ficha aí, como ela deve ser feita. E aí a gente vai trabalhar ela agora aplicando essa regra do ACR, tá? Aí como que vai ficar, então, no formato MARC, tá? Aí tem essa questão aqui do uso do cifrão ali, né? Aí vocês vão ver ali no campo A, tu vai colocar o título, no campo L tu vai colocar o idioma e no campo P tu vai informar a parte, tá? É dessa maneira lá no campo 130, na área 130, e aí tu vai ter que representar esse título, né? Como título uniforme. Outra questão aqui, ó, seria uma pegadinha de aula, mas como eu estou tendo que dar aula sozinha, observem que nós temos aí Bíblia e essa abreviatura, né, N.T. O que significa essa abreviatura, né? Quando vocês se depararem com obras que tem aquele objeto ali não identificado, não se desesperem. Lembrem que vocês têm o código de catalogação, vocês têm a nossa querida memória. E aí eu vou mostrar uma outra possibilidade de ferramenta também que ajuda também no processo de catalogação, que eu considero sendo um dos mais complexos aí no fazer da biblioteconomia, né? Então, quando vocês se depararem com esses caracteres estranhos aí, não se desesperem, né? Vão no código de catalogação, vai lá no final, sempre tem alguma coisa no apêndice, né? Lembra que eu mostrei para vocês lá que a gente tem um apêndice da edição brasileira, que a gente tem um apêndice de siglas, que a gente tem um apêndice de abreviatura, de data, de ano, tem tudo que é possibilidade ali. O ACR está muito bem elaborado para não deixar a gente ficar desesperada. Então, eu fui lá atrás, né, e trouxe para vocês, né, como sou boazinha, trouxe aqui a explicação, tá? Então, a lista de abreviaturas, tem uma lista de abreviaturas para o capítulo direcionado de título uniforme, tá? E ele está na página 620 do ACR, aonde consta a seguinte informação. Use em títulos uniformes somente as seguintes categorias de abreviaturas. Aí as possibilidades a seguir: aquelas que fazem parte integrante do título, designações de partes de uma obra de acordo com as instruções dadas em uma regra específica. Por exemplo, NT, Novo Testamento. Veja a regra 2518A2, tá? E aquele E, que eu não sei o nomezinho, que é aquele E trabalhadinho assim, o E comercial, né? Na enumeração de línguas, tá?
Aí vamos dar uma pesquisadinha aqui, vamos ver se a memória traz alguma coisa para nós aqui no capítulo 25, né? Nosso processo de manuseio do código aí, importante, né? Importante exercitá-lo sempre. Vamos só conferir aqui o que a memória tem para nos dizer, se ela tem, né? Porque nem tudo ela contempla aqui. 25, 18 a 2. Ela não contempla nada relativo a essa questão das siglas. Nada. Mas o ACR tem, né? E como vocês têm o material aí, vocês podem fazer essa pesquisa para conferir lá o que o ACR vai trazer de mais específico para vocês. Ou eu tô olhando errado aqui, vamos ver. Não, é isso aí mesmo, realmente não tem. Yes. Então tá, seguindo aqui. Aí aqui agora, como que vai ficar lá no subcampo, tá? Aí a divisão aí dessa informação que a gente trouxe primeiro na ficha catalográfica, tá? Então vocês vão ver ali no subcampo A vai ter Bíblia, no subcampo P vai ter o NT, né, que é Novo Testamento, e no subcampo P São Mateus, certo? Então já tá o exemplozinho aí da ficha catalográfica, dos campos do MARC. Tô mastigando hoje aí a aula para vocês. Quando a obra for uma única publicação, tá? Quando for uma obra produzida após 1500 e se tornou conhecida por meio de suas diferentes apresentações ou fontes de referência por determinado título, use esse título, no qual ele foi conhecido, na língua original. Tá? Aí aqui, ó, mais um exemplo mastigadinho, tá? A gente vai ter aqui Jonathan, né, que é o autor da obra, que se trata, então, das aventuras, as viagens de Gulliver, né? E aí, só que a primeira vez que essa obra foi publicada tinha esse título original, que chama Travels into Several Remote Nations of the World, que traduzindo lá no nosso Google Tradutor significa viagem para várias nações remotas do mundo, tá? Na hora de fazer a representação dessa informação, eu vou fazer a escolha pelo título na qual essa obra se tornou mais conhecida, né? Que todo mundo aqui já deve ter lido, fez parte da infância de alguns aí, esse livrinho aqui, As Viagens de Gulliver. Só que tu vai fazer a representação dele no título que ele foi publicado. Então, no caso aqui, o inglês. Então, é Gulliver's Travels. Certo? Regrinha do título uniforme, né? 25.2a do nosso ACR. ACR 2, fechou? Se não houver na língua original nenhum título da obra que seja o mais conhecido, ou em caso de dúvida, a gente também tem regrinhas. Use o título principal da edição original, tá? Omita desses títulos frases introdutórias, indicação de responsabilidade que faz parte do título principal, se essa omissão for gramaticalmente admissível e a indicação não for essencial à compreensão do título. Porque já vi, por exemplo, o livro chama Os Miseráveis, tirou o os, né? É o caso que tem que ver, tem que avaliar aí, né? Não é qualquer início aí que a gente vai poder tirar sem impedir a representação dessa informação. Não posso tirar um título que faz parte do nome, né? Não posso tirar os artigos que fazem parte do nome do livro, certo? Publicação simultânea sob títulos diferentes. Se uma obra foi publicada simultaneamente na mesma língua com dois títulos diferentes,
use o título da edição publicada no país da agência catalogadora. Caso a obra não tenha sido publicada no país da agência catalogadora, o que é possível, né? A gente vai ter algumas obras brasileiras aí que foram publicadas primeiro em outros países, né? A França é muito comum a gente ter escritores brasileiros publicando fora e depois publicando no Brasil, né? Então, para esses casos aqui, use o título da edição recebida em primeiro lugar. Recebida, então, né, pela unidade catalogadora. Obras produzidas antes de 1501, use na língua original o título pelo qual a obra é identificada nas fontes modernas de referência, tá? Se esse título não puder ser determinado com certeza, você não tem certeza dessa informação que você vai apresentar ali, use nesta ordem de preferência aquele que aparece com mais frequência. Aí, observem aqui o tanto que essa ordem de preferência aparece ao longo de todo a segunda parte do ACR2, tá? E aí vai estar relacionado, cada uma das regras é possível que vá trazer uma ordem de preferência diferente, tá? Isso não vai ser cobrado para você sem ter a especificidade aí direitinho, tá? Então, aqui nesse caso, para obras produzidas antes de 1501, tu vai primeiro trabalhar com a edição moderna, com as edições antigas em segundo lugar e em terceiro lugar, exemplares manuscritos. Obras produzidas... Ai, tô com o bichinho hoje. Aqui. Aí aqui o exemplo de como que vai ficar lá, tá? A gente tem aí a seguinte obra. O título do livro Da Tranquilidade da Alma, do autor Sêneca, da editora Coleção LPM Pocket, tá? No campo de título uniforme, lá na área 130, tu vai fazer a entrada por esse título original, tá? Por conta dessa regrinha que eu acabei de mostrar para vocês, tá? É assim que vai entrar lá no título original. Obras anônimas. Se uma obra anônima produzida antes de 1501 não tiver sido escrita em grego nem em alfabeto latino, faça a entrada pelo título consagrado em português. Exemplo: As Mil e Uma Noites. Engraçado isso, né? Porque é um livro que a gente conhece, que a gente já ouviu falar 1000 vezes, mas eu não tinha parado para pensar que é uma obra anônima, né? Porque é isso, né? Essa questão daquilo que está no conhecimento popular, né? Ninguém sabe quem que foi que escreveu. Esse é o caso aqui, né? Que por mais que a gente tenha aqui seleção e tradução, tradutor não é autor, né? Não necessariamente. Nesse caso aqui não é. Então, vai ter ali os campos específicos para a inserção dessa informação, tá? Então, aqui, observem as informações que nós temos nesta obra. Eu trouxe a capa, tá? Já cometi uma gafe catalogadora aqui, que a gente não faz processo de catalogação pela capa, né? Mas eu trouxe porque a informação que tá eu me certifiquei, tá? De que a informação que tava na folha de rosto era a mesma informação da capa. Eu achei a capa bonita, quis trazer para vocês também, para ilustrar aí como que é essa capa aí antiga e tal, né? Mas vocês sabem que não é pela capa que a gente faz o processo de catalogação, né? Enfim, mas eu tô trazendo pronto, não vão puxar minha orelha, tá? Então aí as informações que nós temos são as seguintes. Ali a gente vai ter os mais belos contos da maior obra de ficção de todos os tempos. O título ali, As Mil e Uma Noites. E aí algumas informações adicionais, né? Seleção e tradução de Monsieur Chalita. E aqui no campo direito, que eu coloquei circulando aqui com uma bolinha vermelha, é a informação sobre a imprenta, tá? É a nossa... a nossa editora, fica faltando as palavras, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês o exemplo de como que ficaria lá no MARC 21 e também trouxe aí, relembrando, os campos que a gente utilizou para fazer a catalogação dessa obra, tá? Então a gente vai começar lá pelo campo 130, que é a entrada principal de título uniforme, aí fez a entradinha lá, né?
Mil e Uma Noites, lembra, né? Português, porque eu vou fazer a entrada pela língua em português do título, tá? Lá no 245, que é o campo de título principal, aí vai entrar as especificidades ali, né? As Mil e Uma Noites, lembra do espacinho, dois pontos, espacinho, subcampo B. Aí a gente vai entrar com essa informação que é apresentada ali anterior ao título, né? Os mais belos contos da maior obra de ficção de todos os tempos, espaço, travessão, espaço, subcampo C, seleção e tradução de, aí inserido então essa informação entre colchetes, e aí traz o nome do tradutor. No campo 260, que é o nosso campo de imprenta, onde eu vou falar sobre a distribuição, a publicação, vai essas informações aí do ano, do local e do ano, né, da editora e do ano. Então, a gente vai ter aqui Rio de Janeiro, a CIG, né, que é a editora que está circulada aqui na bolinha vermelha, e o ano de publicação da obra. No campo 300, aí eu já vou trazer as especificações aí físicas, né, a descrição física, o número de páginas e os centímetros. No campo 490, título de série relacionada, e nesse caso aqui, né, as obras-primas da poesia e da sabedoria do Oriente. E vocês podem perceber que essa informação não está aqui, né, porque eu peguei da capa, então não está na capa, está na folha de rosto. E finalizando aí o nosso processo de catalogação, no campo 700, eu vou trazer aí novamente, como entrada secundária, o nome pessoal, porque é o nome do meu tradutor, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo, né? Dá pra fazer. Só tem que estar atento. Eu vou trazer depois no finalzinho um site que vai ajudar bastante vocês a lembrarem desses locais aí. Mas é aquilo que eu comentei com vocês, né? A prática traz a perfeição, né? Conforme vocês forem catalogando, vão vindo as dúvidas, né? E aí pega o código, a gente se ajuda, né, nesse processo, porque eu comentei e faço questão de ressaltar o comentário de que a gente não é obrigado a decorar nada, né? A gente sempre vai ter o código ali, a gente tem, depois que termina o curso, aquele grupinho de colegas catalogadores que a gente vai tirando as dúvidas. Esses dias eu tava com uma dúvida aí o enunciado que estava confuso, aí eu olhava aquele exemplo, mas esse exemplo não tá fechando com o enunciado, não tá fechando, aí eu corri lá pro grupo de amigas lá, da época da graduação, e aí, gurias, catalogadoras, me ajudem aí, porque eu tô com uma dúvida. Não é feio ter dúvida, né? Não pelo contrário, ter a dúvida, ela é importante para mostrar o tanto que a gente está preocupado em fazer bem o processo de descrição da obra, o tanto que a gente está preocupado, se eu fizer isso aqui errado, depois a pessoa não vai encontrar o material, como é que faz, né? Então, não é errado ficar com a dúvida, errado é fazer errado, né? Depois fica, mas será que vai dar certo isso daqui, né? Então, a gente tem que contar com a equipe aí, não dá para tentar fazer o processo todo solitário. Vocês podem observar aí, façam visitas às bibliotecas para vocês verem como é que funciona o setor técnico. Dificilmente tu vai ver uma pessoa sozinha lá, rodeada de livros. Ela vai ter outros funcionários ali na volta, vai ter pessoas mais antigas que fazem a catalogação, vão ter profissionais novos ali aprendendo, trazendo coisas novas também, contribuindo com o processo, né? Porque como eu já comentei com vocês, é um processo que se retroalimenta ali do uso da informação, né? Então eu não posso ficar pensando só na cabeça de catalogadora, eu preciso saber como é que está o fluxo desse acervo na biblioteca para depois ir verificando, fazendo essas consistências aí na minha base. Certo? Agora, ó, a gente tá no capítulo 25, a gente também tem regra de acréscimos. Fiquem atentos e atentos, porque essa regra de acréscimo ela é bem parecida com a regra de acréscimo do capítulo 24, tá? E aí, ressaltando, tá? Acréscimo, acrescenta, tá? Então, fiquem atentos aí nas palavrinhas-chave. É acréscimo, é supressão, é omissão, o que que é, tá? Aí, aqui no caso de acréscimos ao título uniforme, acrescente ao título uniforme, entre parênteses, palavras ou palavras explicativas apropriadas, tá? Frase sucinta ou outra designação, a fim de distinguir um título uniforme usado como cabeçalho de outro cabeçalho idêntico ou semelhante, ou
títulos uniformes idênticos, tá? Então, é para cabeçalho idêntico ou para título uniforme idêntico, tu vai utilizar essa palavra explicativa, que vai ser uma palavra apropriada. Eu comentei com vocês isso também, né? Não é qualquer palavra que, eu acordei e resolvi botar essa palavra aqui porque eu acho que é legal. Não, é uma palavra significativa que vai conseguir trazer uma informação complementar aí para esse caso de estar trabalhando com com títulos uniformes idênticos ou cabeçalhos idênticos, tá? Então, aqui um exemplo, King Kong, 1933, King Kong, 1976, porque o ano foi a palavra escolhida para diferenciar uma obra da outra, tá? Aqui no caso, Carlos Magno Imperador, foi utilizado peça de teatro como palavra diferenciadora do Carlos Magno Imperador. Porque ali no caso é um cabeçalho para o imperador e na obra de baixo é um cabeçalho para uma peça de teatro, tá? Então foi escolhida essa palavra para diferenciar essas obras. Aí também o ACR vai trazer para nós soluções de conflito, né? Porque conflitos no processo de catalogação sempre hão de existir, tá? Se um título uniforme usado como cabeçalho tiver de ser diferenciado de outro cabeçalho ou título uniforme idêntico ou semelhante, usado como cabeçalho ou remissiva, acrescente entre parênteses uma palavra explicativa apropriada, uma frase sucinta ou outra designação. Tá? Quando falar outra designação, tu pode usar o título, pode usar o local, é uma escolha, mas tem que ser uma escolha consciente aí, tá? Do processo. No caso da língua, tá? Se o idioma da obra for diferente do original, se for uma tradução, se for um filme dublado, acrescente o nome da língua da obra e coloque um ponto antes dele, tá? É como se fosse um ponto final depois do título, né? Quando fala antes dele, porque tu vai colocar ali a língua entre essa informação, aí vai botar o ponto coladinho ali ao título, tá? Então, acrescente o nome da língua da obra e coloque um ponto antes dele. Aí fica essa expressão aqui. Teorema, que é um filme cinematográfico italiano, dublado em inglês e aqui utilizado na língua portuguesa. Aí o ponto para dizer inglês, né? Que é a língua da obra, e ali abaixo o título original. Deixa eu desligar aqui esse ar-condicionado, porque a gente fica congelando aqui nesse estúdio. Se a língua do item for uma forma antiga de um idioma moderno, acrescente o nome da língua moderna, seguido da forma antiga, entre parênteses. Se o item estiver em duas línguas, mencione ambas as línguas. Se uma das línguas for a original, mencione-a em segundo lugar. Olha as regras de apresentação aí da informação. Em qualquer outro caso, tá? Para essa especificidade aqui da língua, cite as línguas na seguinte ordem. Primeiro o inglês, depois o francês, depois o alemão, depois o espanhol, depois o russo. Depois outros idiomas na ordem alfabética de suas denominações em português, tá? Então, você vai lá na tabelinha e vai olhar a ordem alfabética e vai escolher a designação em português. Se um item estiver em 3 ou mais idiomas, use o termo poliglota, a não ser que o item original esteja em 3 ou mais línguas. Um tratado multilateral, por exemplo. Nesse caso, registre todos os idiomas na ordem especificada na regra anterior, tá? Então, tu vai seguir a regra anterior. E aí, agora eu vou entrar na nossa dica do dia, né? O conteúdo dessa unidade, ele não é um conteúdo extenso, né? A gente vai ver a parte 2 dele ainda na nossa próxima aula. Mas eu quero trazer para vocês a dica da aula de hoje. Vamos entrar aqui. Opa, acho que eu entrei aqui errado. Aqui, ó. Vou começar do começo, tá? Esse sitezinho aqui, ele é um site que a gente utiliza bastante
E ele vai falar, vai mostrar para vocês aqui, ó, nesse campo à esquerda, observem aqui que vão ter todos os campos aqui do Mark 21, tá? Quando tiver com dúvida, fazendo exercício, vai lá nos campos, tá? Vai lá nos campos, confere lá o que cada campo trata, tá? Então, aqui, esse catálogo aqui, eu vou ler aqui rapidamente para vocês a apresentação, tá? A participação de bibliotecas em rede, em programas cooperativos de catalogação, requer a adoção de padrões e a aplicação de normas que produzem registros descritivos, confiáveis e de qualidade. Então, a Divisão de Bibliotecas e Documentos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que a gente chama de DBD, desde 1984, quando se integrou à rede Bibliodata Calco, catalogação elegível por computador da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, Sistema Cooperativo de Catalogação Automatizada, vem se adequando às mudanças técnicas e tecnológicas visando ampliar a busca e a recuperação da informação. Então, observem aqui que esse site aqui ele foi construído pensando na cooperação, né, nessa possibilidade que a gente tem de acessar acervos de outras instituições e a padronização da representação dessa informação, tá? Então, tem esse grupo aí que se reuniu pensando nessa questão da interoperabilidade, da cooperação, para criar padrões aí, então, de utilização do formato MARC a partir do momento que a gente tem a automatização das bibliotecas, coisa que antes a gente não tinha esse problema, né? Não tinha esse problema, né? Não é um problema. Antes a gente não precisava se preocupar, não tinha essa possibilidade de se preocupar com essa consistência da base, porque eram catálogos manuais, né? Então, não tinha essa necessidade. Aí, com a automatização, se criou outras demandas para as bibliotecas e uma delas é a questão de uma consistência aí de representação da informação, né? E a gente vai ter vários outros desdobramentos aí também de materiais que foram usados para isso, né? Então, aí eu estou apresentando para vocês como é que funciona, então, a DBD. E aí eu vou mostrar aqui, ó, e a página inicial vai ter a apresentação, vai dizer quem é que fez parte, nananã. E aí aqui os campos do MARC. Tá? O que é o líder, o que é o diretório, campos de controle, aí observem que está por classe aqui, ó, classe 0, classe 1, classe 2, classe 3, tá? Aí vocês podem ir entrando nessas classes, ó, aqui o campo de SBN, o campo de SSN, o que é o CODEM, tá? As áreas geográficas, número de classificação para CDD, CDU, tá? E os campos, né, que a gente está vendo aqui, entrada principal, entidade, evento, título, uniforme. Ó, e aí vocês podem ir olhando aqui, ó, área de impressão, descrição física, série, nota, tá? E eu vou entrar no campo que a gente está trabalhando aqui, que é o campo de título uniforme, tá? Que é o campo que eles botam 1xx porque pode ser o campo 100, pode ser o 110, pode ser o 111, pode ser o 130. Então, por isso esse xxx aí, porque é para te saber que se trata desse campo 1 aqui, tá? Então, aí entrando aqui no campo 1, ele tem essas possibilidades aqui, tá? Que a gente, se vocês forem perceber, são especificidades que a gente já trabalhou na aula. Então, aqui a gente teria para o campo 100, entrada principal, nome pessoal, e aí vai ter aqui a explicaçãozinha breve, ó. Transcrever o nome do autor da publicação quando este for a entrada principal. Pessoa a quem cabe responsabilidade principal pela criação do conteúdo intelectual ou artístico da obra. Isso já está dizendo para nós, né, que não é o caso de colocar o nome do tradutor. Pensem lá naquele livro Mil e Uma Noites, né? A gente só tinha o tradutor, mas ele não vai entrar aqui no campo 100, porque ele não é o responsável pela propriedade intelectual da obra. Então, ajuda bastante esse sitezinho aqui, inclusive se a gente souber as perguntas que a gente tem para fazer. Com a obra na mão, a gente sabe o que precisa perguntar, né? Então, a base é essa aqui, ajuda bastante a gente conseguir tirar as dúvidas, né? Aí ele vai te falar, né? Então, a entrada deve ser de acordo com a CR2. Não esquecer que a forma de entrada adotada pode diferir de forma apresentada da página de rosto, né? Tá puxando minha orelha aqui, porque eu trouxe hoje a capa para a gente catalogar, né? Uma vez que neste campo transcrevemos a forma autorizada do nome, isto é, a forma adotada em instituições ou bases de dados nacionais, como a Biblioteca Nacional, internacionais, como a da própria Library of Congress, tá? Então, já tá te dando uma explicaçãozinha aí. Aí, aqui os indicadores, né?
indica que a entrada é feita pelo prenome, o indicador indica que a forma da entrada do autor é pelo sobrenome, nome de família, aqui indefinido, tá? Quando vocês estiverem aqui, eu não consigo mais usar esse nome original desse símbolo aqui, a não ser chamá-lo de hashtag, mas eu tenho certeza que ele tem um outro nome. Que antes das redes sociais, ele já tinha um nome, que eu não consigo me lembrar mais como que é. Mas então aí, falando na nossa linguagem atual, a hashtag, tá? E aí ele vai explicar aqui como é que é a representação dos subcampos, tá? Como é que é os algoritmos romanos, nananã, tá? Para vocês irem vendo aqui como é que funciona. Agora vamos voltar aqui e olhar aqui título uniforme, tá? Ele vai explicar também como é que faz para usar. Títulos uniformes, então, utilizados para obras anônimas, escrituras sagradas, tratados, né? Aí ele vai dizer, ó, não preencher o campo 100, 110 e 111 para registros onde utilizamos o campo 130, né? Porque eu tô fazendo uma escolha. Lembra que eu falei lá no início que o uso do título uniforme é uma escolha da unidade catalogadora? Pois é, isso vai influenciar aqui. A partir do momento que eu escolhi fazer entrada pelo título uniforme, eu não vou preencher mais as outras informações de título que estão no campo, nesse campo 1, né? Que seria o campo que a gente chama campo 100, tá? Mas aí eu não vou preencher nem o 110 nem o 111, porque eu optei por preencher o campo 130, tá? Aí aqui vai ter também os indicadores, também a divisão de subcampos, tá? E aí vocês podem fazer essa consulta aí para qualquer área que vocês tiverem dúvida. Ah, tô com dúvida na área de série. Eu vou entrar aqui, título de série relacionado. Vou tirar minha dúvida lá. Ele vai trazer também os apêndices ali, né? As atualizações dos apêndices. Tá? E documento apresentar a alteração na 21ª atualização de setembro. Ele vai trazer as alterações. Ah, mudou aqui na descrição física, mudou... nas características sonoras, vai trazer essa informação para vocês, tá? Então, aí, mais uma ferramenta aí que pode contribuir no processo de catalogação quando vocês estiverem trabalhando aí nas unidades de informação. Também ajuda para tirar dúvidas dos exercícios, tá? Ficou com dúvida de alguma coisa que eu falei em aula ou do material didático? Tira a dúvida lá, né? E aí aqui tá os créditos, né, de quem foi responsável por fazer essa base de dados aqui para nós. Então, vocês podem acessar, é uma base gratuita, colaborativa, cooperativa, que vocês podem tirar dúvidas, também tem exemplos aqui. Ó, os exemplos trazendo aí o formato MARC, tá? O uso do líder, que né, um número que a gente atribui aí para cada obra, como se fosse um CPF. Aí aqui vão ter as informações aqui de cada campo, como é que preenche, o que que vai aparecer. Exemplo de manuscrito, arquivo de computador, DVD, vários exemplos aqui, mapas, música. E aí vai trazendo as especificidades aí, né, o que que precisa colocar em cada campo, artigo de periódico. Tá, e na dúvida, tô fazendo um material aí, não sei, entra aqui na DBD, tira a tua dúvida, tá? Deixei a dica aqui da aula de hoje. E para finalizar a nossa discussão, eu vou escolher aqui alguns exercícios que vocês fizeram sobre o ACR2, porque eu temo que é possível que a gente não consiga vê-los todos na aula que vem. Então, como o conteúdo hoje é um pouquinho mais curto, eu trouxe alguns exercícios aí para tentar ajudar vocês aí na solução. Então, deixa eu botar aqui para professor, que aí eu posso ir para o campo do quadro. E aí, assim, ó, vou utilizar a memória para nos ajudar, tá? Eu poderia ter pego a ACR, mas como eu já estava com a memória aqui, eu decidi trabalhar com ela, até para vocês verem como que ela vai explicar, ela traz uma linguagem um pouco mais acessível aí do que o ACR também. É uma ferramenta que vocês podem utilizar aí, tá? A primeira pergunta que eu fiz ali sobre os capítulos do ACR... Essa aqui eu acho que vocês não tiveram muitos problemas, né? Embora vocês estivessem trabalhando com um documento
difícil ali, né? Um PDF não editável, não foi de propósito, era porque eu tinha aquele ali mesmo que eu podia trazer para ajudar vocês. Mas tava bem nas páginas iniciais ali, né? No AACR tava na página 15, se eu não me engano. Tava bem ali nas páginas, na página 15, que dizia para vocês o que cada capítulo tratava. Então, eu acredito que não teve dificuldade aí para encontrar essa informação, né? Tirando essa questãozinha aí de ter que ficar rolando aí a página para baixo e tal. Mas aí a memória também traz para nós. Então, se vocês quiserem acessar o livro, vocês também vão poder perceber que ela vai trazer um sumário geral, tá? Vocês não vão conseguir enxergar nada, tá? Mas é bem no iniciozinho aqui. E ela vai dizer o que cada capítulo vai trabalhar. Então, aqui no caso, capítulo 21, né? Título, escolha de pontos de acesso, que era a questão E, né? Opa, desculpa. 21, cabeçalho para pessoas. Opa, eu tô lendo errado aqui. Não. 21, escolha dos pontos de acesso. 22, cabeçalho para pessoas. Nomes geográficos 23. Cabeçalho para entidade, capítulo 24. E títulos uniformes, capítulo 25, né? É isso. Então, nada de dificuldade nessa questão. Espero, né? Porque é só saber localizar lá o ACR. Lembra que a atividade era para vocês manusearem o ACR? Então, manuseando ele, vocês conseguem descobrir ali a resposta fácil. A questão 2, vamos ver se ela era uma questão... Essa aqui também era fácil, né? Escolha as opções que tratam sobre a parte 2 do AACR. Se tu acessar lá a entrada do AACR, lá já fala, né? A parte 1 é a parte de descrição física do material. Parte 2 é as regras gerais ali, folheto, material cartográfico, manuscrito, descrição, né? E a parte 2 ali... seria referente, então, a essa subdivisão de capítulos aí. E aqui já tinham as opções, né? Então, aqui no caso, eu coloquei como opção errada aquilo que se referia à área de descrição, né? Que seria a parte 1. Que se aplicavam a todos os materiais da biblioteca e que seguiam as regras para tipos específicos de materiais e regras de generalidades parciais. Então, era para vocês utilizarem o que se tratava da parte 2, então essas duas eram as questões erradas. Aí era só ir lá e buscar nas alternativas quais que eram as opções que traziam as respostas certas. Também era fácil, era só encontrar direto lá no texto do AACR. Dar uma lidinha lá no início e tirar a dúvida. Aí a gente entra na aplicação da norma. Né, que aí eu acho que foi onde vocês tiveram mais dificuldade, porque ainda não tinham feito exercícios relativos a isso, né, nem a esses campos aqui. Então, aqui, um dos primeiros exemplos que eu trouxe para vocês é: selecione a alternativa correta que se aplica à regra e ao exemplo estabelecido no AACR para as situações abaixo. São Francisco de Assis. Aí, as observações, né, leia o enunciado. Nas observações eu falo aqui para vocês. Assis é a localidade na Itália onde o santo exerceu seu ministério, tá? Isso é uma informação importante, tá? Porque se eu tô falando que ele exerceu o ministério ali, eu vou ter que fazer um acréscimo, vou ter que acrescentar essa informação ao nome, não basta colocar só santo lá. Eu vou ter que fazer, um acréscimo. Então, onde é que eu vou colocar essa informação? Aí... vocês vão lá no capítulo 22, né? Porque vocês já sabem do que o capítulo 22 trata. Então, vocês vão lá no capítulo 22, lá no cabeçalho para pessoas. E eu vou fazer este processo aqui, junto com vocês. Tá? Então, é para vocês fazerem isso aí na casa de vocês, tá? Quando vocês acessarem essa aula. Vocês vão lá no capítulo 22, lá do código que vocês têm aí. Tá? Ó, chegou no capítulo 22, se tá com a memória na mão, engraçado falar a memória na mão, né? Ela vai trazer o sumário, tá? Assim como o sumáriozinho, que nem o do ACR, não vai ter página também. Mas aqui ela vai dizer pra nós, ó. Quando a gente pega o sumário, eu vou ver aqui, o cara que eu tenho que catalogar aqui é o santo. Aí eu vou entrar aqui e vou ver.
22, 13A, né? Ordem de preferência para a escolha do nome. Vamos ver se eu vou ter isso aqui na memória, né? Senão eu vou ter que abrir aqui no meu... entrada para santos, né? 22, 13. Aqui, ó, 22, 13A, entrada para santos, tá? Essa aqui não era muito difícil, né? Ela não tinha muita dificuldade ali para vocês resolverem. Porque era só vocês irem lá na página, né? Acréscimos aos nomes, e aí ela vai dizer o seguinte, ó, 22, 13A. Como forma de identificação dos santos do cristianismo, na maioria dos casos, na forma consagrada em língua portuguesa, terão entrada por esta forma, que consiste em... Aí ela vai explicar, isso é legal da memória, né, que ela explica, no ACR só vai ter o exemplo. Aí ela vai dizer o seguinte, ó, a forma de apresentação é nome, forma consagrada em português na ordem direta, tá? A palavra santo, ou santa, se for o caso, grifada e separada do nome por vírgula, tá? Então, aí eu tinha dado opções aqui, entre parênteses, antes, depois, durante, tá? E aí a memória já vai dizer para nós como é que tem que fazer, tá? Aí a resposta que vocês tinham, né, era Francisco, vírgula, de Assis, vírgula, santo, de acordo com a regra ali. Tá? Aí tem um outro exemplo aqui que ela vai dar. Teresa, vírgula, de Ávila, vírgula, santa. Aí vocês, para ficar mais fácil, né? Sempre comecem pelo nome completo dela. O nome dela é Teresa, até eu me confundo. O nome é Francisco de Assis, não. São Francisco de Assis, aí tu vai fazer a entrada lá, né? Francisco, vírgula, de Assis, santo. Não tem dificuldade aí também, né? E aí ela traz aqui o exemplo de como é que funciona também nos campos do MARC, tá? Tô até vendo aqui como é que ela tá trabalhando. Aí aqui vai aparecer, né, no campo 100, da mesma maneira. Vou botar aqui no quadro para vocês visualizarem como é que ficaria, tá? Nos campos do MARC. Aí aqui no campo 100... Lembrando que a gente tá lá no capítulo 22, tá? Não é títulos uniformes, a gente tá fazendo uma revisão aqui dos exercícios que vocês fizeram sobre o ACR, tá? Aí vai ficar dessa maneira aqui. No campo 100, eu vou entrar direto, tá? Lá pelo cifrão A. Aí vai ter o seguinte... Tomás, é outro exemplo, tá? Vírgula, cifrão C, de Aquino, vírgula, santo. Tá? Fechou a informação? Então, da mesma maneira, ficaria aqui esse exemplo aqui, só que inserido lá no campo 100 com essas devidas reparações aqui, ó, do cifrão, tá? Com um sorrisinho ali. Nenhum mistério, era só ir lá na regra, já tava o exemplo lá pronto, dizendo como é que tinha que explicar a informação, tá? Aí, outra pegadinha que eu coloquei ali, porque vocês têm que se ligar. Na questão de número 4, Elizabeth, observação. Rainha atual da Inglaterra e do Reino Unido. Tá? O que vocês tinham que saber aqui? Ficar atento à especificidade que está apresentando aqui o enunciado dessa questão, tá? A entrada pelo prenome, então, era uma questão que eu ia ter que colocar. A realeza, porque ela não é, não sei quemzinho aí, né? Apenas a rainha Elizabeth, tá? E a distinção para nomes idênticos, tá?
E aí, é lógico, né, como é uma questão objetiva, eu tinha que trazer as opções para vocês. Então, era só vocês ficarem atentos ali à forma de apresentação da informação e já poder eliminar ali o que as questões traziam para vocês. Eu tenho que trabalhar aqui com 2 documentos, porque um deles é o meu gabarito e o outro é a questão. Então, deixa eu só conferir aqui o que eu trouxe para vocês. Ó, quando eu trouxe as opções ali, eu já fui muito boazinha. Eu já até coloquei a regra do lado ali, ó. Era só vocês irem lá nos capítulos. Ó, tinha uma aqui que já era... 2 que já dava pra eliminar de cara, porque, ó... 2 falavam do capítulo 21. Vocês não estão trabalhando no capítulo 21, tá trabalhando no capítulo 22, então 2 já ali já dava pra eliminar, né? Aí depois ficava sobrando ali as que estavam com a especificação errada ali, né? Da data. Vou eliminar ali a questão do ponto de interrogação, por exemplo, porque ela é atual, o que significa que ela está viva, né? Então, eu não vou usar o ponto de interrogação. Aí tá, tinha a pegadinha ali do outro, né? Que eu botei 2018, a gente tá em 2018. Tá, poderia até ficar na dúvida. Mas aí vai olhar na regra, vai ver que tá diferente. Não, também não. Essa aqui foi puxada, essa aqui tinha que de fato saber a aplicação lá da norma. Mas era só ir lá, né? Era só ir lá no código e olhar essa possibilidade aqui de fazer o acréscimo com a entrada pelo prenome, né? A realeza, porque eu já coloquei ali que ela era uma rainha, Elizabeth II, não é qualquer Elizabeth, era a rainha. E fazer o acréscimo para distinguir aí os nomes idênticos. Fechou? A questão de número 5. Também, ó, fiquem para ficar atento às observações, tá? Nessa questão aqui, questão de número 5. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, tá? Lembrem lá da regra. O que diz lá para nós quando a gente está trabalhando com o uso de pseudônimos? Eu vou fazer a entrada pelo nome mais conhecido, né? Então, eu vou fazer a entrada pelo nome mais conhecido. Só que aí tinha um outro porém aí, né? Porque eu tava trabalhando com o nome composto, Joaquim José. Né? Então, aí eu teria que usar 2 regrinhas aí do capítulo 22, tá? Então, eu vou usar a regra de pseudônimo e a regra para sobrenome composto, tá? E aí vai ficar a seguinte resposta da questão de número 5, vou colocar aqui. Questão 5. Se ele é se ele é conhecido por Tiradentes, significa que Tiradentes é o pseudônimo, é por ele que eu vou fazer a escolha de entrada. Então, eu vou colocar lá Tiradentes. Aí, né, remissiva ver. Xavier. Vírgula. Joaquim José da Silva. Fechou? Já ia perguntar, dúvidas? Esqueço que estou só. Essa, então, era a questão de número 5. Também dava para dar uma eliminada ali pelas questões, né? Pelas respostas, já dava para dar uma eliminada, porque tinha a questão aqui, a opção de letra E. Não tinha remissiva. Essa é clássica, né? Teve uso de pseudônimo, tem que ter remissiva. Então, já dava para eliminar de cara essa daqui. Tinha a alternativa que 2 sem remissiva. Tinha alternativa entrando pelo nome dele, sabendo que eu tinha colocado mais conhecido ali na questão. Essa aqui foi
Dei para vocês de bandeja também, não dá para reclamar. Tem que ler o enunciado. Aí a gente teve ali uma questão, um probleminha na questão de número 6, né? Que ela foi anulada, porque na hora que eu fui tentar fazer o pega-ratão ali, eu me confundi e coloquei duas alternativas corretas, né? Aí, nessa situação aí, anula a questão, então, vocês não tiveram aí essa questão aí computada, mas também não era uma questão muito difícil, né? Era uma questão que ia exigir de vocês mais olhar no ACR mesmo para verificar qual que era a regra correta. Certo? Vamos ver o que mais eu vou escolher pra gente falar hoje. Ela tem aqui essa é a regra mais básica, né, pessoal? Que é a entrada pelo sobrenome, então não tem muito erro, né? Ela até traz aqui um exemplo, que é um exemplo do livro do Vinícius de Moraes, né? Que tu vai fazer a entrada pelo sobrenome, lembrando que tu deixa o D, né? Vinícius de Moraes lá na frente, tá? Tu sempre vai entrar pelo sobrenome, não vai botar de Moraes, vírgula, Vinícius, vai ficar Moraes, vírgula, Vinícius de. Da mesma maneira que a gente faz as referências na norma da BNT, tá? Então, é sempre esse processo aí. Essa aqui era para fazer a mesma coisa, né? Fazer a entrada pelo sobrenome, depois o nome, só que tinha que saber a regra. Essa era a questão, tá? Aí era só ir lá na regra de sobrenome, já sabia que tinha que entrar pelo sobrenome e colocar ali a entrada direta e acertar o número da regra ali, né? Que era 22,5A. Só que eu acabei colocando duas iguais e essa questão foi anulada. Na questão de número 7, vamos ver aqui. Em alguns casos, durante o processo de catalogação, necessitamos fazer acréscimos, omissões ou modificações à informação principal. Diante dessa informação, selecione a alternativa correta para acréscimo da informação no exemplo. Apolo 11, nave espacial. Essa aqui foi uma que a gente viu em 2 aulas, né? Esse exemplo aqui. Aí, por que que era o caso? Nesse caso, o acréscimo. Porque a própria nave, que é essa nave espacial aqui, Apolo 11, o que que isso diz para nós? Talvez para nós, que somos profissionais que trabalham com a informação, seja uma informação, Apolo 11 diga alguma coisa para nós. Mas talvez, para o nosso usuário, não. Então, a gente sempre tem que estar levando em consideração que ele não necessariamente vai saber aquilo que a gente sabe, né? Então, aí é uma questão de importância de fazer o acréscimo da informação para o nome, né? Então, aí, nas alternativas ali, dizia, né? O nome isolado não expressa a ideia da entidade. Só Apolo 11 não quer dizer nada. O código indica que os acréscimos devem ficar entre parênteses. É isso aí. Nada de demais, né? Eu poderia ter colocado essa informação e ter dito, a forma de representação é livre, aí ia estar errada, né? Mas como eu coloquei até a forma como tinha que estar essa informação ali, era só ir lá na regra. É isso, lembra que eu falei para vocês na aula anterior, que eu ia passar os exercícios? Perguntem para a questão, perguntem para aquilo que eu tô dando e para vocês pesquisarem, perguntem para isso, né? Perguntem para o Apolo 11. Apolo 11, o que que é? Tá faltando alguma coisa? Tá sobrando alguma coisa? Perguntem para pergunta, né? Essa é a grande chave aí de conseguir realizar os exercícios do ACR. Mas eu fui boazinha, lá no início eu já tinha explicado para vocês como é que era para fazer, né? Tá? Aí para alguns eu coloquei assim, por exemplo, o nome isolado solicita o acréscimo da instituição de acordo com a regra 244C5. Era só ir lá na regra e ver que não, tá? A regra 244C5 não fala sobre isso, tá? Então era mais para ficar ligado mesmo, é lógico, é um exercício mais chatinho, porque exige o manuseio do ACR, exige que vocês lessem
as questões falsas para ver se estava certo, se estava errado, né? Então, é mais chatinho, mas tá. O exemplo que o Diego trouxe ontem, ó, a questão de número 8. Foi a 8 ou foi a 9? Foi a 8, né? A questão fala o seguinte: selecione a forma correta de representar o exemplo abaixo de acordo com a regra de omissão, tá? E eu ainda grifei em itálico, tá bom, Diego? Omissão, então, eu tenho que tirar uma informação para representar no meu cabeçalho. Aí, essa aqui era uma questão também que, se tivesse atento ao enunciado, não errava a questão. Porque o que acontece? Quando eu vou olhar as alternativas ali, eu já posso eliminar de cara duas, a A e a D. D de dado, né? Porque ela traz a numeração antes. Em hipótese alguma vai aparecer essa numeração antes. Vou colocar aqui no quadro para facilitar a visualização de vocês. Tá? Então, o que o ACR vai falar para mim na regra de omissão do capítulo 22? Né? Ele vai falar para mim a mesma coisa que o capítulo 24 me diz, que eu não posso apresentar no campo de título essa numeração de evento, de encontro, de seminário, de simpósio, nada. Sempre que tiver aqui segundo, 15º painel de não sei o que, segundo encontro anual de não sei o que, não pode ser anual, né? Encontro de psicologia, por exemplo. Que horror ficou essa letra. Tá? Sempre que tiver isso aqui, ó, segundo, 15º, eu não vou apresentar essa informação aqui no cabeçalho de título. Lembrem quando vocês vão procurar essa informação na internet. Lembrem quando vocês vão procurar essa informação lá no catálogo das bibliotecas. Vocês não vão colocar segundo encontro de biblioteconomia do Rio Grande do Sul. Não, vocês não vão. Isso aqui é eliminado. Vocês não vão procurar por esse cabeçalho aqui, tá? Então, duas questões aqui já dava para eliminar, tá? Então, era só ir lá na regra de omissão e aí vai fazer a entrada direto pelo nome, tá? Então, eu tiro isso daqui, tiro fora e faço a entrada pelo nome do evento. Fechou? Não tinha erro aqui. Tá? Porque era regra de... Era regra de omissão, tá? Vamos ver mais um aqui. Aí, ó, só para lembrar, né? Só porque fiquei refletindo, né? A regra aqui do código, ela vai dizer para nós, né? Na regra de omissão 24.7a, viu? Depois confiram aí. Na página 480, ela vai falar para nós omitir número, frequência e ano, tá? Omitir essas informações ali. Já na questão 9... assinale as alternativas abaixo que corresponde ao uso dos títulos uniformes, tá? Já foi uma questãozinha que já pegou, né, a aula de hoje. Aí vocês tinham que dar uma olhadinha lá no ACR para verificar como é que era essa questão dos títulos uniformes. E aí tinha as seguintes afirmativas aqui. Deixa eu só pegar aqui meu gabarito. Questão número 9. Alternativa 1. Para distinguir entre duas ou mais obras publicadas sob títulos principais idênticos, a gente já viu hoje na aula que sim, né? Essa era uma possibilidade. Então, aí era para pegar um, né? Então, podia ser a A, podia ser a C ou podia ser a D. Para distinguir área de descrição e área de cabeçalho de pessoas. Correto também. Não, área de descrição não. Olha, eu mesma me pegando, errando as minhas próprias questões. Mas não, porque não tem distinção de área de descrição, né? Então, não é utilizado o título uniforme para isso, né? Ele vai trabalhar só lá no campo 100.
A questão alternativa número 3. Para identificar obras que são publicadas em idiomas diferentes a partir do ano de 1500. Também não tem essa... Tem uma regra específica lá para obras de 1500, mas ela não é para esse caso aqui. Então, o que mais a gente elimina aqui? Nem a 2, nem a 3, né? Já tira fora B, já tira fora E e já tira fora D. Fica sobrando só o C, já na terceira possibilidade de resposta aqui, né? Aí depois a gente vai ter o 4 e o 5, que seriam corretos, né? Dizer que o uso do título uniforme é para reunir todas as entradas de uma obra quando aparecerem apresentações diferentes e para identificar uma obra quando o título pela qual é conhecida difere do título principal do item que está sendo catalogado, tá? Exigir aí, no caso de vocês que estavam com o código na mão, a leitura do uso, né, do título uniforme. Mas eu acredito que, depois da aula de hoje, conhecendo melhor os campos, eu verbalizando para vocês como é que é, dava para fazer até sem olhar. Será que eu tô certo ou será que eu tô errado? Podem me responder isso na nossa aula que vem, tá? Também vai ser um termômetro aí para mim. E para encerrar aí, a última questão, né? Questão de número 10. O ACR apresenta o apêndice à edição brasileira com o objetivo de uniformizar da forma de escolha das entradas para nomes de língua portuguesa e o estabelecimento dos respectivos cabeçalhos. Assinale a alternativa que indica a justificativa para a mudança de ordem para a escolha entre nomes diferentes, tá? Então, tinha que ir lá no apêndice da edição brasileira e ler a introdução, ler qual que era a finalidade do apêndice à edição brasileira. Aí, a pegadinha é porque estava lá na nota de rodapé, né? Aí, tinha que ir na nota de rodapé. Né? Aí, a resposta era a seguinte: para nomes brasileiros foi adotado outra ordem dada a carência de fontes de referência e as divergências dos registros de nome, né? Que aí era uma alteração aí da 22.2a, primeiro nome adotado, depois nome das obras de referência, resposta nas notas de rodapé da página 661. Para quem ficou com dúvida, para quem errou, esse é o gabarito da resposta, da prova, da lista de exercícios do ACR2, tá? Aí vocês poderiam olhar também as alternativas, tentar dar uma eliminada ali também. Que dava para eliminar por ali, né? Tinha que ler a nota de rodapé. Mas, enfim, foi um exercício, vocês estavam com a ACR em mãos, tá? Eu vi todos eles na aula de hoje, ali as respostas, não era manusear mesmo o código. Não fiz questões muito difíceis, né? Não vão ser também muito difíceis as questões da prova. Tem coisas aqui que já era para estar na cabeça, né? Por exemplo, o uso de pseudônimo. É lógico que vai cair na prova. Que dúvida! É uma das obras que a gente mais trabalha em biblioteca pública. Obras com pseudônimo. Lógico que vai cair na prova. Então, fiquem ligados aí. Revejam os exercícios, essa é a dica, tá? Revejam os exercícios, olhem bem os exemplos. Quem puder pegar o livro também traz exemplos, né? O livro didático. Olhem os exemplos do livro. Olhem os exemplos dos slides de aula, tá? Eu não vou fugir muito disso, tá? E também não vou ficar falando mais dessa prova para vocês, porque vocês estão me deixando tensos já, de tanto perguntarem sobre a avaliação. Então, a gente encerra o nosso conteúdo no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Trouxe bastante exemplos aí. Fiquei aqui procurando no código para vocês perceberem também que não é um exercício fácil, que eu também tenho que procurar, não sei de cor, tá? Eu faço o gabarito, mas eu também não sei de cor, eu preciso conferir. Quando vocês mandam dúvidas lá, a questão número tal, não sei o quê, na hora eu corro para olhar o livro. Vamos ver se tá certo, vamos ver se tá errado, vamos ver se, né, como é que tá aí. Geralmente sou eu que erro, né, porque vocês são mais velhos do que eu na casa. Então, vocês já estão treinados, já estão com o olhar pronto para achar o meu erro lá nas questões.
Então, a gente está aí no processo de aprendizado, construção coletiva, aprendendo junto, aí vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. Também pego o código, também consulto, né? A ideia é essa mesmo, é a investigação que a gente tem que fazer para desempenhar o nosso papel aí da melhor forma possível. E aí eu já recomendo para vocês, façam grupinhos aí no WhatsApp para discutir sobre catalogação, vale a pena. É uma coisa que os laços que a gente faz aí durante a graduação, eles ajudam bastante a gente depois no processo de entrada no mercado de trabalho, a gente vai se indicando vaga, vai tirando dúvidas de procedimentos ali na hora do processo técnico. Então, é uma dica que eu deixo aí para vocês, mantenham o vínculo com você, o vínculo entre os colegas e também com os professores e as professoras, né? Sempre que eu puder aí, vou estar ajudando vocês no desempenho das atividades também. A gente pode ir trocando informações, assim como esse catálogo que eu mostrei para vocês aí, né? Também é um grupo de profissionais que trabalham em prol aí da interoperabilidade, da cooperação entre obras. Da mesma maneira, a gente tem que atuar aí, de forma solidária, de forma cooperativa e colaborativa, tá? Vamos tentar mudar um pouco essa lógica do capitalismo selvagem aí, que estimula a gente a competir, porque aqui ninguém tá contra ninguém, né? A gente tá a favor, e a ideia é que todo mundo entre no mercado de trabalho, que consiga desempenhar aí com excelência aí as suas funções, né? Então, me coloco à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, tá? Desejo uma ótima semana, bons estudos e qualquer dúvida podem me procurar ou procurar a nossa tutora, tá bom? Até mais! Ficamos por aqui hoje.